Rapaz, essa é a pergunta que eu mais recebo todos os dias. Quanto custa para construir uma casa exatamente agora, em 2024? Então a gente sabe que o preço dos materiais de construção, eles se atualizam muito rápido. Então o ano passado, o valor de cimento que a gente tinha hoje já está bem mais caro. Todo dia aumenta o valor de areia. Às vezes aumenta o valor do combustível e isso impacta no custo do cimento, porque a entrega do cimento fica mais cara. Impacta também na entrega da areia, na entrega da brita, enfim. Todos os dias os preços estão sendo ajustados e os materiais de construção acompanham esse mesmo ritmo. Então, neste vídeo, eu fiz um estúdio, ó, vou gravar o quê? Então, nesse vídeo eu fiz um estudo muito preciso com base em um vídeo que eu acabei de pegar no YouTube, recente, com dados atualizados, e a gente vai dar uma comparada entre os custos de execução com o método tradicional e os custos com o nosso método, tudo extraído de dados reais, de obras reais que eu já executei e de obras reais que outras pessoas estão executando. Então, nesse vídeo que eu vou te mostrar agora, a gente pegou os dados muito realistas e a gente vai ver isso exatamente agora. Fica comigo até o final, eu garanto que você não vai se arrepender. Vamos nessa? Para não perder o costume, já deixa um legal aqui embaixo, porque eu tenho certeza que se você vai construir em 2024, essa informação vai ser muito, mas muito importante para você. Então eu estou te ajudando e você me ajuda deixando um legal e, se possível, compartilhe esse vídeo para as pessoas que você sabe que também vai construir ou estão construindo ainda este ano, porque essa informação vai ser muito importante para vocês que vão fazer obra exatamente agora ou nos próximos meses. Beleza? Vamos lá. Então foi com base nesse vídeo aqui, ó, que eu vi, eu tava rodando no YouTube, é sempre bom assistir vídeos, aprender coisas novas no YouTube, então eu vi esse vídeo desse canal aqui, FP7 em engenharia, e o cara mostrou quanto ele gastou para construir uma casa de 80 metros quadrados. Eu vou tirar o áudio aqui para não nos atrapalhar. E aí ele vai apresentando a casa. Primeiro ele vai apresentar toda a casa, todo o acabamento, portas, janelas. Eu não sei se eles constroem para vender ou se eles constroem para cliente. Ó. Vai mostrar a casa, os ambientes, o acabamento muito bem feito, portas, janelas. Ó. Então é uma casa com uma boa qualidade, um bom padrão de qualidade. E ele mostra lá atrás a cerca. Essa cerca, nunca vi dessa cerca, deve ser novidade, mas vamos lá. Iluminação, enfim, eu vou pular para o final do vídeo, que é o que nos importa. Olha, aqui ele vai começar a falar os dados, ó. Iniciou em agosto, cubo de Minas Gerais, então quer dizer que ele está construindo em Minas Gerais, né? Aqui eu estou em Pernambuco, então os custos já vão variar um pouco. Deixa eu ver se ele fala mais à frente. Olha, 2.116,16. Isso é o valor do cubo, tá vendo? Vou ter que tirar o áudio. Material, mão de obra. Vamos achar 169 mil reais. Olha aí. 169.292,80. Isso é o custo para uma casa dessa de 80 metros quadrados. Agora eu acho que isso aqui é o custo baseado no cubo. Isso que ele está falando, esse 2.116, é o cubo de Minas Gerais. Então o custo básico da construção na região dele é de R$ 2.116 o metro quadrado construído. E aí ele vai falar que esse cubo é bem próximo, mas não é o valor final, porque nesse cubo não está incluso a remuneração do construtor, que no caso é ele tem que ser remunerado, ele não vai trabalhar de graça. Não está incluso o custo da fundação, não está incluso o custo de projetos, de taxas, de licenças. Então, quando você coloca em cima desse valor aí todos esses custos, ele vai aumentar. Olha só. 192,80. Com base no cubo. Vou adiantar um pouco aqui. 25 mil. Essa diferença é justamente a remuneração do construtor. Remuneração do construtor. Ele está dizendo que, fora o valor do cubo, ele gastou mais 25 mil reais, que é a remuneração do construtor, que é ele, custo de fundação, que não está incluso no cubo, custo de projeto, todos esses custos aí a mais. Então ele vai falar o valor final aqui, ó. Acho que no final aqui ele vai falar. Se você considerar isso, cadê? Vou adiantar. Essa casa que nós gastamos R$ 195 mil reais. Então ele disse, basicamente nessa casa nós gastamos 195 mil reais. Ele mostrou mais ou menos o valor do cubo, que é 2.116 por metro quadrado, multiplicando dá 169 mil e ele gastou 195, porque fora os valores padrão do cubo, tem o custo da fundação, projetos e remuneração do construtor, entre outras coisas. Então vamos lá, 195, o que é que importa pra gente? 195 mil numa casa de 80 metros quadrados em Minas Gerais. 195 mil dividido por 80
a gente acha o valor de R$ 2.437,50 por metro quadrado construído, onde o CUB da região era 2.116. Então isso dá um aumento de 2.116. Dá um aumento de 15%. Ou seja, custo real da construção. Ele está mostrando aqui no vídeo um projeto bem recente. Esse vídeo foi postado em agosto de 2023, não é nem tão recente. Se fosse hoje já seria mais caro. A gente está em janeiro de 2024. Mas nessa época ele gastou R$ 2.437 o metro quadrado construído, com acabamento com tudo pronta, que é um aumento de 15% em relação ao CUB da região dele. Agora vamos dar uma olhada no CUB da minha região antes de chegar nos meus valores. Olha o CUB da minha região aqui, ó. Aqui. Esse CUB eu baixei, é o mais recente, eu estou em janeiro de 2024, então o mais recente que eu encontrei no Sinduscom é o estudo do mês passado, dezembro de 2023. Não tem ainda de janeiro, porque o mês de janeiro nem fechou. Depois que fechar o mês, eles vão fechar os estudos tal, e inserir o CUB do mês de janeiro. Mas com base em dezembro de 2023, o CUB mais básico, padrão baixo, o acabamento mais simples que tem é 2014. A gente sabe que a maioria dos clientes não querem construir no padrão baixo, para tudo do mais barato. Querem pelo menos um médio para o alto. Então o CUB realista aqui na minha região é esse aqui, ó, 2.367,30. Isso é o custo do metro quadrado construído aqui na minha região em dezembro de 2023. Se eu jogar sobre esse CUB aqui mais 15%, que é mais ou menos o que a gente identificou nesse vídeo aqui, que são os custos da remuneração do construtor, projetos, licenças, fundação, etc. Vou jogar em cima dele mais 15%. Opa, não é isso aqui não. Então vou jogar em cima dele mais 15%. Vou pegar aqui 2.000. Então vou jogar em cima dele mais 15%. Vou pegar aqui 2.367,30. Esse valor aqui, ó. Esse valor aqui, tá bom? E vou jogar 15%. O valor vai para R$ 2.722,40. Esse é o custo bem realista, com base em todos os dados que a gente viu até agora, de construção do metro quadrado construído aqui na minha região para um padrão normal. Nem acabamento muito simples, nem acabamento muito sofisticado, uma coisa mediana ali, que é geralmente assim que a gente constrói, beleza? Agora, uma dúvida muito importante: quanto você acha desse valor aqui? Quanto você acha que é o custo de construção da estrutura e de paredes de fechamentos e embutimento de instalações, que é o que a gente faz quando a gente executa nossa estrutura? Eu chuto aí tranquilamente, sem medo de errar, uns 60% a 70%. Se eu colocar aqui 60% disso, vamos ver quanto é 60% disso, já dá R$ 1.633. Isso é um valor bem realista, porque recentemente eu perguntei a um construtor do condomínio Alphaville, aqui de Recife, quanto ele estava gastando para construir só a estrutura, e ele me deu o valor de R$ 1.550. Então, isso há 8 meses, 10 meses atrás, quando eu estava construindo lá. Então hoje a gente chega num valor de 1.633, é um valor bem realista para a construção só da estrutura, fora os acabamentos, né? Se a gente gastar 1.633 com base num CUB de 2.700, a gente ainda tem 2.722, ainda tem 1.088, praticamente 1.100 por metro quadrado construído para fazer acabamentos, que inclui revestimentos, portas, janelas, vasos, louças sanitárias, metais, luminárias, pinturas, tudo isso aí são os acabamentos. Agora que você já tem ideia dos valores da construção com o método tradicional, a gente vai dar uma olhada nos valores que eu consigo entregar para os meus clientes utilizando os blocos de concreto celular. Presta atenção. Primeiro, essa é uma proposta, eu vou apresentar essa proposta. Essa proposta é uma casa que a gente já construiu, que a gente já entregou, né? Prazo de duração 12 semanas, foram praticamente 3 meses para a gente construir toda essa estrutura, e o valor da proposta foi 145.300. Então, quando eu pego 145.300, que foi o valor que eu vendi, isso aqui eu vendi, já está incluso fundação, já está incluso projetos não, que ele já me entregou, mas está incluso a fundação e a remuneração do construtor, que no CUB não está. Quando a gente pega isso aqui, ó, 145.300 dividido pela área da casa, que é 153,80, a gente cortou, vem pra cá, danado. Aqui, a gente acha o custo do metro quadrado construído de R$ 944, R$ 950 por metro quadrado construído só da estrutura. E aqui nessa proposta a gente entregou toda a fundação pronta, com base em cálculos e projetos estruturais, nada feito ao relento de qualquer forma, sem estudos, foi tudo calculado
tudo dimensionado, tudo muito seguro e a gente entregou toda essa estrutura de forma segura e estável, com base em boas práticas de engenharia, vendendo. A gente gastou menos, isso aqui já inclui a remuneração do construtor. R$ 950 o metro quadrado construído da estrutura. Se eu comparar isso aqui com os 1.600 mais ou menos, dividido por 1.600, que é mais ou menos o metro do tradicional, a gente acha uma redução de 40%, praticamente 40%, que eu estou gastando 59% do valor total do CUB na minha região. A gente acha uma economia de aproximadamente 40% em relação ao método tradicional. Rapaz, isso é muita diferença. É até difícil a gente comparar com precisão isso, porque a maioria dos construtores não separam custos como a gente faz. A gente tem um controle muito rigoroso de custos, então eu tenho exatamente os valores que eu gasto na fundação, na escavação, no aterro da casa, no piso da casa, nas paredes, eu tenho tudo isso detalhado. E aí quando eu questiono outros construtores aqui que eu conheço, até engenheiros, pessoas que deveriam ter esse tipo de informação, eles não têm, eles não sabem quanto gastaram. Só na fundação tu gastou quanto? O cara não sabe. Só na estrutura com paredes gastou quanto? Não sabe. Ele sabe quanto gastou até agora, ele sabe quanto gastou para concluir a obra ou na metade da obra. Ele não tem esse detalhamento de custo. Então, com base no que eu estou vendo aqui nos vídeos no YouTube, nessas informações, a gente tenta comparar. Mas isso aqui é uma comparação bem realista com o que a gente vê hoje na atualidade. Uma redução de 40% em relação ao custo final da estrutura. Se a gente fosse fazer essa mesma estrutura com o método tradicional, porque como a gente viu agora, hoje, com o método tradicional, CUB, incluindo projetos e tudo mais, a gente gastaria 1.633, está aqui, ó, no metro quadrado construído. Se eu pegar 1.633 vezes a área da casa, 153,80, daria o valor de 251.155. Isso se eu fosse construir no método tradicional, incluindo remuneração do construtor e todas as taxas, vendendo para o meu cliente. Olha quanto o meu cliente pagou, 145 mil. Ou seja, o meu cliente economizou 105.855 nessa casa, contratando a nossa obra com o método de construção celular, em comparação se ele contratasse a nossa obra utilizando o método tradicional. Será que foi interessante? Será que valeu a pena? Mas eu acho que esse cliente deve estar muito feliz com o projeto que recebeu e principalmente com o preço que ele pagou. Agora vamos avançar, vamos para uma obra mais recente. Essa obra aqui é uma obra que a gente vai começar nos próximos dias, é uma obra atual, a gente ainda vai executar ela. E ela foi vendida, isso é o valor de venda, por 148.200. 148.200. Só que essa casa, ela tem 150 metros quadrados. 148.200 e ela tem 150 metros quadrados de área construída. Quando eu divido, eu encontro o valor de R$ 988 o metro quadrado construído. Então, isso é um projeto recente, janeiro de 2024. Essa casa tem uma fundação mais simples, tem um terreno mais plano, é mais fácil de construir em relação ao anterior, por isso que o orçamento dela, apesar da distância, a outra casa que eu mostrei antes, ela foi construída há um ano atrás, essa casa, um ano depois, atualizou tão pouco o preço dela, porque as condições de execução dela são mais simples. Se ela fosse complexa como a anterior, o valor seria um pouco maior, mas daqui você tira valores atualizados, isso é preço de venda. Aqui nesse preço está incluso a remuneração do construtor, que no caso da nossa empresa, custo de fundação, vários custos que não estão inclusos no CUB. E se eu for pegar o CUB bruto, sem nada desses custos, só o CUB bruto, ó, tá por R$ 2.367. Isso com acabamento com tudo, né? Se eu tirar só a estrutura desse valor, R$ 2.367,30, só a estrutura e paredes, que é o que a gente entrega, e ainda dá as instalações embutidas, é mais ou menos 60% do valor final, R$ 1.420 seria o CUB para a construção da estrutura e paredes de fechamento com instalações embutidas, utilizando o método tradicional, contra 988, ó, esse valor aqui que eu calculei agora há pouco, do método construção celular. Quando eu divido isso por 988, dá um aumento de 43,7%. Mais uma vez, a gente chegou próximo de 40% de redução, que é geralmente o que a gente consegue entregar para os nossos clientes, para os nossos contratantes,
entre 40% e 30%. É bem normal a gente conseguir oferecer esse tipo de vantagem econômica para quem nos contrata em comparação com o método tradicional. Agora, se você vai comparar o nosso processo construtivo com um profissional com pouca qualificação, que não tem projeto estrutural, não segue boas práticas de engenharia, vai colocar coluna, sapata padrão de todo jeito, no olho, não tem dimensionamento, não tem qualidade no serviço, não sabe boas práticas de engenharia, é óbvio que o preço dele vai ficar bem mais baixo do que a média do Cube, do que a média do método tradicional. Talvez se iguale até no nosso, ou fique um pouco mais barato que o nosso. Mas aí você está comparando banana com melancia. Isso não vai dar certo. O que você tem que fazer é comparar uma obra bem feita, com boas práticas de engenharia, com uma estrutura bem dimensionada, ótimo conforto térmico, ótimo conforto acústico e ainda seguindo as boas práticas de engenharia, que você não vai ter problema no futuro com estrutura, com uma obra similar feita no método tradicional. E aí você vai ver que o percentual de economia fica muito próximo disso, 30%, 40%, às vezes até mais, dependendo do tipo de projeto, se ele for modulado e se ele permitir a eficiência do nosso método e a redução dos desperdícios. Show de bola? E aí, o que é que você achou dessa informação? Tá surpreso? Eu não estou, porque eu vejo isso todo dia, então espero que te ajude aí a executar as suas obras, a dimensionar e a planejar as suas próximas construções. Me chamo Thiago Melo e te vejo no próximo vídeo.